A paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos os alunos do Instituto El Shaddai. Que bênção que você está aí do outro lado. Significa que você está dando mais um passo para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. E é claro, nós estamos na aula de homilética, que nada mais é a arte de se expressar melhor. E eu quero lhe ajudar. Vamos para a página 17? Falamos um pouquinho sobre a introdução, título, tema, o esqueleto do sermão. Falamos também como deve se concluir. Nós vamos tentar passar para vocês aqui, não de um modo exaustivo, mas algumas minúcias falando do textual, do temático e do expositivo a partir de agora. Abra a página, pegou o seu caderno, pegou o seu sermão, pegou a sua Bíblia. Bora então estudar a palavra do Senhor, página 17. Sermão textual, página 17. É aquele cuja divisão, ideias principais, é tirada do texto bíblico. As ideias secundárias podem ser buscadas em outros textos bíblicos. Este gênero de trabalho para o culto faz fixar a atenção numa parte das Escrituras. É profundamente bíblico e ajuda a levar o ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Obriga o pregador a estudar. Deixa eu frisar, irmãos, qualquer um que vocês for escolher. Porque há um problema das pessoas falarem o seguinte: eu vou escolher o sermão textual e o temático, porque o expositivo exige muito, os outros dois não exigem nada. É mentira, irmão. Eu estou tentando desmistificar isso aqui em aula, porque infelizmente tem alguns até professores que passam: olha, o sermão temático, o textual, não exige muito. É mentira, porque nós estamos falando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, irmão, é uma bênção. E o que vai exigir? De novo, estudar, pegar uma boa versão bíblica, um bom léxico, um dicionário, um tempo. Tenha um tempo, irmão. Mesmo por mais humilde que a sua casa seja, eu quero aqui provocar você a ter um cômodo da sua casa específico para você estudar a palavra do Senhor. Por mais apertado que seja a sua casa. É claro que nem todas as casas, nem todos aqui tem 4, 15 cômodos. Não tem. Mas deve ter uma mesa, uma cadeira, um espaço reservado para você estudar a palavra do Senhor. Por favor, não façam isso. Todo estudante da palavra do Senhor precisa de reservar esse tempo e também esse espaço em vossas casas. Então quer dizer, você também escolheu o textual, se prepare para estudar a palavra do Senhor. Bora, doutor. Obriga o pregador a estudar constantemente a Bíblia. É muito apropriado para pregações sistemáticas e consecutivas de livros da Bíblia e de textos isolados. Geralmente, usa-se um ou dois versos. Exemplo de sermões textuais. Aqui eu vou dar uma parada. Vamos dar uma parada, irmãos? Agora vamos lá. O textual, você necessariamente não precisa ter um grande texto. 15 versículos, 10 versículos. No máximo 3 versículos. Isso é o textual. Gente, eu quero que vocês comecem a tomar gosto onde vocês vão desenvolver um sermão em casa. Vocês vão ter tarefa de casa. Veja bem, eu já vou me prender nesse. Ok, eu dou aqui, título. Eu coloquei, o homem feliz. Referência, Salmo 1, verso 1. Não anda no conselho dos ímpios. Eu dou aqui, irmãos, os 3 tópicos. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos carpinteiros. Uma pergunta que você fez aí do outro lado, eu ouvi. Quem que eu ouvi? Você, Marco. Você que fez essa pergunta? O que você perguntou aí do outro lado? Cadê a introdução? E o que você perguntou aí do outro lado também, Eduardo? Cadê a conclusão? Vocês que vão fazer. Vocês que vão terminar esse sermão. Já é trabalhinho aí, irmão. Vocês têm que pegar firme agora. Eu dei o título, eu dei o texto. Cadê a introdução? Quem vai ter que desenvolver a introdução? Vocês. Podem pegar esse sermão? Está aí o sermão para vocês pegar. Leia o Salmo 1. Quem foi que escreveu? É anônimo. Dá uma olhada lá. Vou deixar para vocês saberem, de repente estou errado. Tem vários salmos. Salmo 73, não foi Davi que escreveu. Salmo 90, não foi Davi que escreveu. Nós, grande vez, falamos assim, os salmos de Davi. Por que nós falamos assim?
A grande maioria dos salmos são de Davi. Não é problema nenhum. Agora, você não pode especificar se você não sabe. Os filhos de Corá tem vários salmos. E eu quero que vocês entendam quem é que escreveu. Não chute. Acabei de falar o Salmo 90. É um salmo para você pensar. Não foi Davi. Outro, o título. As fases da tribulação. Olha aí, ó. 2 Coríntios. Vamos ler esse versículo? Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia aí. Nós precisamos de abrir Bíblia. Bora, Dilson. Bora. 2 Coríntios 4,17. 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Leão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso aí. Boa leitura. Vai pregar, abra a boca. Você abre a boca para você falar os versículos ali que Deus te deu. No caso aqui, cadê a introdução? Vocês. Cadê a conclusão? Vocês. É trabalho de casa. Já está valendo, tá, irmão? Lição para casa. Lição para casa, alunos. Por favor. Tem aí, ó, chegamos em 2. O pregador pode também utilizar-se do textual tópico. As divisões correspondem a frases textuais. Então eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, ainda falando do textual, tá? O visitante desejável, não vou ler tudo. O outro título, como procurar a Cristo, ó, maravilhoso esse texto, viu? Jeremias 29:13. E aqui, irmãos, é vocês que vão desenvolver, ó, só dei só os tópicos. Porque eu estou aqui, irmãos, frisando o seguinte, olha, a estratégia que eu dei, e eu sei que vocês leram e repararam alguma coisinha. Nós estamos desenvolvendo o texto, introdução, Hudson, e também agora os tópicos. Você pode até fazer, na minha modesta opinião, 4 tópicos. Vocês perceberam aqui no caderno de vocês que tem um trabalhinho aí com 4 tópicos. Dá uma olhada aí, ó. Foi o versículo que o irmão Adilson acabou de ler. E o tema está lá, as fases da tribulação. Crente, é maravilhoso pregar aí. Vou falar algo para vocês interessante. Esses sermões que aqui eu estou passando para vocês fazem parte de um sermonário que eu tenho de mais ou menos 1000 sermões. Alguns alunos já viram em casa. Desses quase mais de 1000 sermões que eu tenho, a grande maioria eu não preguei. Pasmem, esses que estão aqui eu nunca preguei. Eu tenho tudo feitinho, nunca preguei. Então eu até queria provocar vocês, quem sabe vai ter dado a oportunidade para vocês desenvolverem mensagens. É importante observar que o sermão textual, assim como os outros, vamos lá, tem vantagens e desvantagens. Vamos ver as vantagens? As vantagens, você escolheu. A pastora Solange, ela simpatizou pelo textual, ela gostou do que leu aqui, é um texto, 2 versículos, todos eles têm pontos fortes e pontos fracos, tá bom? Não estou falando da palavra de Deus, e sim, irmão, da exposição dela, através do sermão textual. Vamos lá, o doutor Valério. Quanto ao ouvinte, fixa a atenção numa parte das Escrituras. B. É mais fácil para o ouvinte seguir o sermão no texto. C. É muito apreciado pelo ouvinte e pelo povo. Por que eu coloquei isso daqui? Se você já quiser atropelar, não, eu quero pregar igual o senhor pregou lá, o senhor falou do expositivo, eu quero pregar expositivo, porque eu sei que o senhor já deve ter pregado. É um desafio maior. O temático é um desafio, mas o expositivo é um desafio maior. Porque hoje, irmão, eu falei para vocês, acompanhando a lição que nós estudamos, nós vivemos na era do progressismo, pós-modernismo. E hoje, a grande parte da população, irmão, não tem tempo para nada. E isso reflete também nas nossas respectivas igrejas. Grande parte do púlpito, do público, não tem mais paciência para ouvir uma palavra que exige do pregador e também dos ouvintes suma atenção. Então estou falando para vocês tomar cuidado. Não, já quero pregar expositivo.
Vai desgastar um pouquinho mais vocês, ouvintes, aqui. Vamos continuar. Letra D. Leva o ouvinte um maior contato com a Bíblia. Página 18. Quanto ao pregador, letra A, era usado pela igreja primitiva. B, exige do pregador um conhecimento profundo das Escrituras. C, obriga o pregador a estudar a Bíblia constantemente. Parou. Deixa eu fazer aqui, irmãos, uma reflexão para tentar, não é pegadinha do malandro. O que diz Mateus 6,33? Sem ler a Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as demais? Abra sua Bíblia agora, você vai ler sua Bíblia. Abra a Bíblia, irmão, todo mundo. Porque nós estamos acostumados. É as demais? Você está falando, por que você do outro lado ainda está falando que é as demais? Porque você aprendeu desse jeito. Bem-vindo ao mundo do conhecimento. Escute, irmão. Tente reaprender. Aprender nunca é demais. E por que deu uma parada aqui? Leia o texto e não compre tudo aquilo que o pregador, por mais estudante que ele seja, pode ser até a minha pessoa pregando. Não que você duvide da pessoa, mas nós somos seres humanos e podemos errar. O que está escrito? Bora ler. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer aqui uma breve exegese. Quais são essas coisas? Todas essas coisas que Jesus está fazendo, valendo. Em 10 segundos, para mim não achar menos do que você. Aquelas que estão nos versículos anteriores. Leia aí para mim. Leia. Tem que ler. Quais são todas essas coisas? O que Cristo? Cristo estava dialogando com os discípulos. Era o começo do ministério. Ele estava ali, irmão, recrutando discípulos. E Cristo falou o seguinte, ó: buscai primeiro o reino e toda a sua justiça. E todas essas coisas. Que essas coisas? Eles estavam preocupados com pelo menos 3. Vamos lá, quais são essas 3? Tem que falar o versículo. Tesouros na terra. Com o que vestir. Isso, leia o texto. Por isso, texto, eu quero o texto. E quanto Mateus o quê? Solícitos, verso 28. Mateus 6 e 28. O que diz? Todo mundo, gente, vamos lá. Exegese. Quanto ao vestuário, porque andar solícitos, olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quero uma resposta mais objetiva. 25. Leia. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao agora que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso vestir, quanto ao que haveis de vestir. Quais eram as preocupações do povo lá? Eles estavam preocupados porque eles haviam de vestir. Nossa, se nós seguir ao Senhor, eu estou aqui conversando com o texto. Essa é a nossa tarefa. Você escolheu o textual? Você escolheu o expositivo já? O temático não vai exaurir de você fazer aquelas perguntas, para quem, como que é. Então, se você pregar só o texto, como alguns fazem, isolado, olha, Jesus está falando para você aqui, ó, não vai te faltar nada, porque só leu o texto. O que Cristo falou? Busque primeiro o reino. Quem está buscando o reino? Vai todo mundo levantar a mão. Quem está buscando a justiça? Eu também. Não vai te faltar nada. Deus está dando um carro, Deus está dando moto, Deus está dando... Não está dando nada disso. Deus não está dando nada disso. O que Cristo está ali, irmãos, falando? Olha, se você buscar o reino e a justiça, todas essas coisas, aquelas que vocês estão preocupados, o que vestir, o que beber, o que comer, são completamente, a gente pode resumir nas necessidades básicas. Não vai faltar.
Mas e o carro e a moto ele também quer? Não é problema nenhum você querer isso. O negócio é você entender que o básico não vai te faltar e ele pode, através do seu esforço, lhe abençoar em outras áreas também. Então, irmãos, eu dei uma parada aqui, ó, brava, brusca, para que você venha fazer exegese do texto. O que é exegese? É examinar, buscar interpretação pelo texto. Eu não recorri a nenhum livro. Eu só estou provando para você que essas coisas, que muita gente fala as demais, e as demais, não, todas essas. Quais são todas essas? Está explícito no texto. Ah, Deus está prometendo também aqui da saúde. Não está no texto. É claro que ele também pode lhe dar saúde, mas não está especificamente nesse texto. Vamos voltar. Desvantagens do sermão textual. Tem que falar. Doutor. Letra A. Limita-se a uns poucos textos. Um versículo quase sempre. Dá para você, preste bem atenção, nós estamos falando do sermão textual. É a partir do texto que você pode navegar. O expositivo, irmão, você vai ficar mais preso no texto, nos versículos. Por favor, irmão, não confundam, hein? Meu Deus do céu, olha, você pode navegar em um versículo só. Vocês observaram, vamos voltar um pouquinho a página, olha só. Eu li lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, é o versículo. Salmo 1, versículo 1, Apocalipse 3 e 20, Jeremias 23 e 13. Eu dei 4 exemplos de sermão textual a partir de um versículo. Um versículo, só leia esse. Você pode, preste bem atenção, desenvolver o sermão através desse texto textual. Entenderam, gente? O sermão a partir do texto, pastor Lindomar. Como o senhor fez ontem, o senhor leu um versículo e depois seguiu a pregação Mas lá foi expositivo. expositivo. Vamos destrinchar o negócio. Eu li um versículo, como eu sempre prego expositivo, para não se tornar cansativo. Porque eu falei 7 versículos, o senhor deve ter percebido lá. Mas eu, por conta. No início. Isso, eu só li um versículo, os irmãos estavam em pé, estava uma benção. Os irmãos estavam tudo cheio de poder. Eu falei, os irmãos em pé, aproveitei aquele ensejo. Foi estratégia do pregador, o pastor Lindomar, e pedi para os irmãos só ler o versículo. Só foi o versículo que Cristo estava indo lá para a região lá da Síria, fora da cercania de Jerusalém, somente. E eu fui desenvolvendo a mensagem baseado nos versículos. Textual, pastor Lindomar, um versículo. Acabou, não vou ler mais. Quem está me entendendo, irmão, tem que entender. Amém. O negócio é Para que não fique está desconfortável. dando um passo mais forte hoje, tá? Então, textual. Gostei do textual. Adilson gostou do textual. Só um versículo. Então, vai falar das grandes tribulações. Você está me falando que eu posso navegar. Olha a estratégia. Vou dedar aqui, vai. Lá na página 17, eu coloquei lá as fases da tribulação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Nossa tribulação. Quer dizer que eu posso navegar na Bíblia falando sobre nossa tribulação? É isso. É isso. Você pode pegar, irmãos, diversos textos memorizados ou não, porque não precisa ser decorado pontualmente, mas você precisa de memorizar para falar sobre a tribulação, sobre a momentânea tribulação e o fim da tribulação. O fim da nossa tribulação não é aqui, ó. Não é aqui. No mundo, então nós estamos aqui englobados nesse mundo. Sofrereis aflições. A nossa grande vitória não está aqui. Cristo resplandecer do céu, É glória, isso, no arrebatamento, é a a vitória do crente. com ele. Irmãos, entenderam, por favor, está com dúvida? É hora de perguntar. Fica tranquilo, nossos alunos também. Vocês vão fazer a pergunta que eu sei. Tem cada abençoado aí que pergunta, que benção. Essa é a nossa função, irmão. Não entendi o textual. Eu quero desenvolver, mas eu não entendi. Eu estou aqui para ajudar vocês. Simpatizaram pelo textual? Virando a parte lá da página 18 sobre as desvantagens. B, o texto pode conter mais ideias que o pregador possa explicar. Ó, começou a desvantagem. Alguém pode falar assim, poxa, mas esse texto ele poderia, né? Tinha muito mais. E você não desenvolveu. Porque você não vai pregar em cima dos versículos, pastor Lindomar, só no texto. Mas nos temas que ele traz.
Em cima do texto. Em cima do texto. O textual é esse. O temático em cima do tema. Ó, já pegou. Tema, eu escolhi aqui. A grande tribulação. Você só vai no tema. Você não vai ter um texto específico. Arca de Noé. Pode falar em vários versículos. Você vai pregar em cima do texto, em cima do tema da Arca de Noé, vai navegando, até chegar lá, aonde que nós vamos ir para o céu de novo. Na verdade, a palavra certa, você extrai tópicos de um único versículo bíblico e faz a... Esse daí, isso. Faz o discurso. Esse daí é o textual. É o que eu estou falando. Isso, o textual. Mais uma desvantagem. Mais uma desvantagem. Eu tenho que falar para vocês aqui, ó. Qual o risco de tornar o sermão artificial? Tem que falar. Porque às vezes o pregador não tem o trabalho de estudar o sermão e orar pelo resultado. Viu que eu fui agora antagônico? Mas você falou que tem que fazer, você tem que orar, tem que jejuar. Esse daí, irmão, é o dever de todo pregador, de todo aluno, de todo crente. Vamos apelar para 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O que está lá? Orai sem cessar. Aquela ordem é para todo mundo, é um imperativo para a igreja. Isso é um dever. Porém, irmão, o textual não exige tanto. Eu não gosto de ficar falando isso aqui, mas é mais fácil. Você será capaz de desenvolver o textual, sabe aonde? No púlpito, na igreja. Ó, você que vai pregar. Pega um texto. Pegou um texto. Você vai conseguir desenvolver. Nós poderíamos pegar aqui, vamos fazer isso na próxima aula. Nós vamos pegar um texto não aleatório, mas um texto que a gente tem um pouquinho mais de intimidade, que você tenha mais intimidade, lá em Romanos 8 e etc. E tem tantos textos que a gente poderia, não texto muito batido, Salmo 91, Salmo 23, hoje não. Vamos para outro texto que exija o mínimo de nós, mas é um texto, do versículo, você vai colocar título, do texto, você vai desenvolver os tópicos, porém, precisa de estudar a palavra, precisa de entender o que você vai falar, senão se torna artificial e chato. Vamos continuar agora no sermão temático, gente, ó, textual, é mais fácil? Eu particularmente acho, vou dar um toque para você. Temático, pastor, mas o senhor está falando que é fácil, então eu estou me sentindo desprezado. É Bíblia, gente, você vai colocar a Bíblia. Não fica, o senhor falou com expositivo. Calma, você não sabe o preço que eu tive que pagar para pregar aqueles minutinhos. Tem um preço a ser pago. Então, para você que não está no exercício da palavra, tem pregadores aí, tem pregadores aqui, eu não estou nem brincando com essa raça, eu estou com total respeito a vocês. É mais fácil. O expositivo não é um bicho de sete cabeças. Mas para quem está começando, que achou dificuldade de falar 3 minutos, eu preciso que você entenda quem é você. Aquela mulher que eu preguei de novo na pregação, Cristo queria que ela falasse quem ela era. E o que estava acontecendo na casa dela. Ela falou, tenha misericórdia de mim. Me socorre. Ela reconheceu a sua dificuldade. E olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. É um problema nosso. A gente tem que entender o seguinte: nós não somos nada sem Cristo. Nós precisamos de entender as nossas limitações. Levando em consideração isso, vamos para o temático. Textual, eu não fechei o assunto. Nós vamos voltar, tá bom? A desenvolver a praticidade de tais. O temático, ó. É aquele cuja divisão das ideias é extraída do tema, ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras ou ideias contidas no assunto. É o tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil divisão, mais fácil de ser preparado. Parou. Então ele é mais fácil que o textual? É mais fácil. Mais fácil que o textual. De repente o Marcinho falou, mas eu já gostei tanto do textual e tem o mais fácil para desenvolver? Tem. Que é justamente o temático. Tá? Vamos lá. Vamos para o título. Causas para oração não respondida. Você vai ver que agora eu coloquei mais pontos, né? Que é muito fácil, então tem mais pontos. Vocês perceberam, irmãos, que
Agora, nos pontos, ó, você que tem nosso livro, você não tem nosso livro ainda, então entre em contato conosco através do WhatsApp, que vai estar na descrição dessa videoaula. Se torne, irmãos, matriculado desse instituto. Eu quero e posso te ajudar em nome de Jesus. Venha aprender um pouquinho mais conosco. Esse material didático você também pode adquirir para a glória e louvor do nosso Deus. Eu coloquei aqui do 1 até o 6, vocês perceberam? E tem vários versículos aleatórios. Olha que legal. Qual será? Ai, será que vai dar certo? Jesus, me ajuda. Desse tópico, irmã Tereza, ó, títulos: causa para oração não respondida. Tem 6 pontos. Vocês têm que memorizar um versículo. Olha para o irmão do lado para gravar. Um desses 6 a gente tem que gravar. Um desses 6 a gente tem que gravar. Se você quer outros versículos, mas esse aqui está mais curto, esse mais longo, irmãos, ó, as marcas de um crente dedicado. Olha que sermão tremendo. Tem do 1, eu não vou ler, tá? Até o número 3 somente. Eu só coloquei 3 tópicos. Tem vários versículos. Alguns aí mais fáceis de memorizar. Por favor, deixa eu fazer isso com vocês, irmãos. Olha, você está mais de 1 ano comigo, tem vários alunos aí que já ultrapassaram 1 ano e 4 meses, eu ainda não pedi isso para vocês. Chegou o momento, pastor Lindomar, pastor Edgar, que já está comigo já faz mais de ano também, pastor Tiago, etc. Gente, eu preciso de fazer isso. Memorizar não dá para memorizar um, irmão. Não quero o Salmo 23, não quero os versículos que vocês sabem, é os que estão aqui. Já pensou você pregando aqui, ó, causas para a oração não respondida? Diz Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Não precisa saber tudo, mas a ideia do versículo, irmão, pelo menos a ideia. A gente vai conseguir fazer isso daí, pelo menos a ideia. Ó, lá fala isso. Quando eu for lá no versículo, fala isso mesmo. Então, isso daqui, irmãos, é o temático. O temático, ó, lembra aquele raciocínio breve do Dr. Tiago? Textual, a partir do texto, a partir do versículo. Temático, desenvolva um tema. Os perigos de desviar. Ok, os perigos de desviar. Os perigos de sair da presença de Deus. Vou desenvolver, não com um versículo, mas em cima do tema, vários tópicos relatando sobre o tema. Isso é o temático. É, ó, mamão com açúcar. Na verdade, ele é o contrário do textual. Quantas vezes você pregou assim, pastor Márcio? Muitas vezes. Se a pessoa quer falar nenhuma, muitas vezes. O que está errado nisso aí? O importante, irmão, é deixar o Espírito Santo lhe usar e ter ciência do que você vai falar. Precisa de levar em consideração nossa primeira aula aqui, a aula anterior, no caso de vocês, que foi o seguinte: a introdução, a exigência da exegese, o bom preparo, o tempo. Eu falei para você ter irmãos, isso é tão bom, você pode influenciar alguém lá da tua casa. Você está fazendo aí na mesa, não sei se você tem um cantinho, você está fazendo aí na mesa aí um negócio de Bíblia, livro, deixa, irmão, isso é exemplo. Tenha um tempo reservado, nem que seja 10 minutinhos por dia, irmão. É muito, irmão? É pouco. Eu sei que vocês não fazem isso, ninguém faz, nem nessa sala. Tem gente que fica maratonando Netflix, nada contra, mas não é 1 hora, nem 2 e nem 3, mas não consegue se dedicar a um tempo de oração mais. A igreja está perdendo isso. Não adianta pregar bem, sendo que o altar está todo quebrado. Deus quer renovar um altar de alguém aí e também aqui. Aleluia. Vamos continuar. Página de número 19. Vantagens. O doutor vai ler sobre as vantagens. Esses 2 parágrafos são mais longos. Não fica pensando porque é fácil. Não, então eu já vou pregar no temático. Mas tem as vantagens e as desvantagens. Vamos lá. Vantagem. É o de divisão mais fácil. É mais fácil dividir um tema do que um texto, visto que este é mais complexo. É o de ordem mais fácil, que melhor serve à observação da ordem e
e da harmonia das partes, conserva melhor a unidade, permite ao pregador discutir qualquer assunto que julgue necessário, seja moral, evangelístico, doutrinário, ocasional e etc. Pulou. Desvantagem. Pode conduzir à negligência da palavra de Deus. Só fica no tema. Usa-se o texto como pretexto, sem se importar com uma exegese completa e exata. Prega aquilo que o texto não quer falar, e a pessoa quer dizer que ele realmente faz uma exegese, ele coloca o seu pensamento no texto. Muito cuidado. Isso não somente no temático. Irmãos, deixe a sua opinião ou posição para depois. Veja o que o texto está falando. Vamos continuar. Não desperta para o pregador em detrimento, não cultiva no povo o desejo de estudar a palavra de Deus. O ouvinte tem sua atenção despertada para o pregador em detrimento da palavra de Deus. Encoraja o secularismo e pode ficar muito na filosofia, na criação intelectual, satisfazendo apenas o ego humano. Não alimenta o povo com a palavra de Deus. Pesado, né? São desvantagens, tá? Exceto se internamente estiver recheado pelas Escrituras. Você pode fazer isso. Pode afastar um pregador das Escrituras, fixando em temas seculares. Escolher a forma de acordo com o público, forma retórica, a fidelidade de Deus, forma lógica, Deus é fiel. O ouvinte mais culto prefere a forma retórica, o mais simples prefere a forma lógica. Irmãos, então dá para desenvolver, se eu te der os textos aqui que eu dei, ou você pegar outros, será que vocês conseguem desenvolver? Preciso que vocês façam exercício em casa. E tem mais um ainda, o expositivo. Bem-vindo ao mundo do expositivo aí. É aquele que surge com uma passagem bíblica. Ó, passagem, uma perícope. É aquilo que o pastor Dormar percebeu. Eu li um texto, mas eu não saí do texto, irmão. E tem outro exemplo, para quem for ver lá no canal, sobre Neemias. E eu falo lá, irmãos, de um texto. Eu pego um texto e eu não saio do texto. É o expositivo. Dali, o pregador precisa entender que ele vai ter que destrinçar a mensagem. Vamos lá. Ó, 2 ou 3 versículos, pode ser muito mais. Só que você não pode ficar lendo somente eles, senão se torna chato. Se você pegar uma passagem de 11 versículos, 15 versículos, você vai cansar o povo antes da hora. O pessoal ainda fala, tem aquele jargão, não, mas tudo é palavra de Deus, eu vou ler. É 30 versículos, mas eu vou ler, irmão. Você vai perder o público. Ninguém, eu acho que vai sair do lugar, vão te acompanhar, mas você perde o público, se torna cansativo. Então cuidado para você não pegar um texto muito extenso. Usa-se o texto como pretexto, não é aqui. Teoricamente, esse tipo de sermão difere do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que se baseia. Já essa distância. Na prática, ambos se sobrepõem, e o que se ocupa principalmente da exegese ou exposição completa de um texto. Frases ou palavras das Escrituras. A palavra-chave é a exposição, que dá uma ideia de explicar por diante de, pulando o parágrafo. A mensagem expositiva faz mais das Escrituras, contribuindo para um maior conhecimento bíblico, criando um maior interesse na Bíblia e não nos assuntos. Isto honra as Escrituras e alimenta os ouvintes. Nos 4 evangelhos, Adilson, quase todos os parágrafos contêm material para o sermão expositivo. O outro Adilson ali também já está anotando. É isso daí, Adilson. Gente, desenvolva. Se Deus está te dando uma mensagem aqui, já vai, porque você vai esquecer. Marque alguma coisa, o versículo, não durma no ponto. Professor, Marque alguma coisa aí e desenvolva em casa. Qual é o que você já está querendo desenvolver em primeira instância? O textual, o temático, o expositivo ainda não terminei. Vamos que vamos, doutor Tiago. certa feita eu tive pregando no púlpito da nossa Sim. igreja aqui, e eu baseei a mensagem no Evangelho de
pregar o sermão positivo. Então o senhor pegou esse positivo. Aí eu preguei positivo, eu fui, aí eu baseei no primeiro versículo para dar a introdução na mensagem, e depois eu terminei a mensagem até o versículo de número, onde fala aqui. E nessas coisas o meu Pai é glorificado, no 8. Ele vai falando, então, Do 1 até o 8? do 1 até o 8. Maravilhoso. Positivo. Maravilhoso. Agora Desenvolvemos entendemos positivo. Agora lembre-se, esse texto precisa ser bem elaborado, fazer aquelas perguntinhas, quem foi que escreveu, para quem escreveu, contexto histórico, social. Isso é muito interessante para incrementar dentro da mensagem. Aqui no caso, Nós vamos fazer, irmãos, ó, você não fique tão preocupado. Eu estou pedindo para vocês fazerem individualmente isso em casa, porém nós vamos fazer em classe. Eu vou ajudar vocês, eu estou aqui para isso. Eu vou colocar aqui na lousa, eu não usei muito a lousa. Nós vamos pegar um texto, desenvolver na lousa, dar uma introdução até o apelo. Eu vou pregar junto com vocês aqui. E eu quero aqui, irmãos, que vocês entendam que nas pregações agora, nas próximas aulas, nós vamos usar muito a lousa, a sua criatividade. Vocês vão ver que vocês vão conseguir colocar tópicos aqui até versículos. O trabalho vai ser um trabalho de experiência dentro da sala. Se de repente você não conseguir desenvolver por algum motivo, textual, temático ou expositivo, fica tranquilo, eu estou garantindo que vocês vão desenvolver isso em classe. Eu estou garantindo vocês, tá bom? Quem que vai ajudar? O Espírito Santo e a minha pessoa também. Vamos deixar o expositivo para a próxima aula? Que Deus possa abençoar vocês mais uma vez, amados alunos. Eu espero que Deus continue abençoando. Meu muito obrigado em nome de Jesus.